Oi, gente, agora eu vou estar falando sobre um artigo, né? Então, a gente está vendo os tipos de escrita acadêmica e eu vou estar falando agora sobre o artigo. Os artigos científicos, né, eles são uma produção textual, uma produção aí muito comum na vida acadêmica, principalmente se você quer seguir carreira acadêmica, você vai estar fazendo artigos, escrevendo artigos e publicando. E esse gênero ele acaba sendo publicado em revistas científicas, certo? Em revistas da sua área, e também, algumas vezes, em alguns anais de congresso. Então, se você submeter algum resumo para algum evento, provavelmente ou eles publicam um resumo, ou eles fazem anais, que seja como alguns livros, né? Com as pesquisas, tá bom? O artigo, ele é uma produção, né, contextual que vai estar descrevendo ali alguma pesquisa que você realizou. Essa pesquisa, ela pode ser uma revisão bibliográfica, então quando você revisa a bibliografia sobre algum tema, pode ser um estudo de caso, um trabalho de campo que você fez e acabou desenvolvendo uma pesquisa sobre isso, pode ser um estudo clínico. Então, qualquer tipo de pesquisa, você pode estar elaborando um artigo expondo quais foram os resultados que você teve. Em alguns casos, nem precisa ser um artigo que toda a pesquisa esteja totalmente realizada. Pode ser que você tenha começado a ter achado alguns resultados preliminares, e aí você acaba escrevendo sobre aquilo para poder assim, começar a divulgar a sua pesquisa no meio acadêmico. E aí, qual é a geral, independente do tipo de artigo que você esteja fazendo, qual é a estrutura desse artigo, né? A gente, em todo o artigo vai ter, vou mostrar para vocês mais para frente, tem um título, um subtítulo, o nome dos autores, tem um resumo, as palavras-chave, o abstract é o resumo em inglês, keywords é a palavra-chave em inglês, e aí segue para realmente a parte escrita, assim, desenvolvimento do trabalho, que vem introdução, desenvolvimento, as considerações finais, e em referências também, em alguns casos pode ter o apêndice e o anexo, tá? Mas é mais difícil ter esses dois tópicos realmente opcional. O título, vocês vão ver que ele é escrito com letras maiúsculas, né, no tamanho 12, em negrito e centralizado, né? Ele acaba sintetizando todo o conteúdo do artigo que você escreveu, né? E além de ser simples, não tendo mais que 15 palavras, né? O título deve além de contemplar todo ali o que você escreveu, né? Tem que ser alguma coisa que chame atenção, né? Que faça a pessoa querer estar ali, instigar a pessoa, né? Querer que ela leia, queira ler o seu trabalho, né? Outra coisa é que o título ele pode ter um subtítulo, né? E aí, se ele tiver, a gente acaba separando essas duas partes com dois pontos. O nome, ele vai vir o nome dos autores, né? Ele vai vir logo abaixo do título, né? A gente dá um espaçamento, e aí vai estar tudo isso na parte de formatação da BNT, que mais a gente vai ver mais para frente. E a gente escreve o nome do autor alinhado à direita. Geralmente, essas questões de alinhamento vai de acordo com o evento ou com a revista. Então, assim, alguma revista pode estar te pedindo diferente do que eu estou falando hoje, tá bom? Pode pedir centralizado, alinhado à direita, alinhado à esquerda. Então, assim, realmente é importante todas as vezes que você for, como é que fala? Mandar para alguma revista, mandar o seu artigo para sua pesquisa para algum evento, que você tenha lido bastante o edital, tenha lido ali, procurado se tem algum template, tá bom? E, em seguida, do nome do autor,
Geralmente você vai ter que colocar da onde que ele é aquele autor, né? A sua filiação organizacional, por exemplo, qual a sua universidade, tudo mal. Ou pode ser que, em alguns casos, eles peçam para colocar em rodapé, tá bom? Os nomes dos autores, se tiver mais de um, eles são listados em ordem alfabética direta, né? Quando a gente tem mais de três, a gente acaba usando aí na hora de citar o et.al. Sendo que os nomes dos alunos, caso, por exemplo, você tenha escrito um artigo com seu orientador, né? Quando está na graduação, geralmente, algumas revistas pedem pelo menos que alguém tenha ali um título de mestrado, ou seja, doutorado. Então, é preciso que você coloque o nome do aluno primeiro e depois o orientador, né? A pessoa que o ajudou a fazer aquele trabalho. Às vezes, acaba sendo uma mera formalidade, né? Ter o nome do orientador, mas, enfim, é necessário. O resumo, ele é uma parte única, um bloco único, que a gente coloca o espaçamento simples, ou aquele um, né? Ele acaba expressando ali as ideias gerais, assim, do seu artigo. Então, ele é a última parte que você escreve, né, do seu trabalho, né? E aí você coloca de forma breve a introdução, o objetivo, a sua metodologia, você pode colocar a sua justificativa, né? Quais foram os resultados que você teve até então, e se você tiver as suas considerações finais. Só que é importante pensar que o resumo, como está falando do template, né, em alguns casos, dependendo da revista, do evento, eles podem estar te pedindo um número máximo de caracteres, de palavras. Então, assim, ficar bem atento, tá bom? Realmente um resumo é um resumo, né? Não, a gente não pode se expandir tanto, a não ser que seja um resumo expandido, mas mesmo assim ficar atento ali às normas da revista e do congresso, tá bom? Só que antes de você escrever esse resumo, esse que eu tô falando, o título, né? É uma partezinha que escreve, a gente bota resumo, 2 pontos, e aí escreve o resumo. Essa parte a gente coloca em negrito, tá? E eu botei aqui centralizado, mas depende, ele pode também estar recuado à esquerda. As palavras-chave, ela vem logo abaixo do resumo, tá? Bem alinhadinha. E essas palavras-chave são termos que correspondem de forma geral ao que o seu trabalho está falando. Por exemplo, se você está falando, como tem falado em outros módulos, por exemplo, sobre migração de sírios para o Rio de Janeiro. E aí você vai pegar migração, ponto. Aí coloca sírios, ponto, Rio de Janeiro. Então, são termos que remetem de forma geral à sua pesquisa, né? Então, por exemplo, se você for jogar no Google, essas palavrinhas vão ser fundamentais para achar no seu artigo. Então, as palavras-chave, elas são de 3 a 5, são separadas por ponto, tá? É importante esse número aqui porque a gente não pode ter muitas palavras-chave, tá bom? E, como eu estava falando, as palavras-chave referem-se a palavras que representam o conteúdo do artigo, né? Aquilo que você estava escrevendo. E aí, abaixo, como eu falei, abaixo do resumo da palavra-chave, vem o abstract, que é o resumo em inglês. E, às vezes, em alguns casos, eles pedem até em outro idioma, como espanhol e francês, mas é mais difícil, geralmente é só o inglês. E a keyword, que também é essas palavras-chave que você botou. Mas aí fala assim, mas eu tenho que fazer então, outro resumo em inglês, tem que botar outras palavras em inglês? Não, são as mesmas, só que em outro idioma, tá bom? Você não precisa fazer outro resumo, outra palavra-chave, não. É só você realmente traduzir, tá bom? E aí, nós entramos na introdução. Algumas pessoas preferem escrever a introdução no final, depois que elas fazem o resultado da sua descrição ou a sua revisão
discussão, desculpa, acho que falei errado, ou fazem aí a sua revisão bibliográfica, aí que elas fazem a introdução. Isso vai de qualquer um. Mas, no geral, a introdução, ela dá uma visão geral do tema que vai ser abordado. Então, você vai pegar ali mais ou menos o que tem sido abordado sobre esse tema que você está escrevendo, né? É como se pegasse um funil, certo? A introdução é o topo, é quando você vai encher de informações aquele leitor, vai instigar ele a perceber mais, né? E aí o funil ele vai, né, afunilando, ou seja, a introdução é a parte inicial, a parte mais ampla do funil. E aí, conforme você vai descendo, né, vai afunilando, você vai estar o quê? Adentrando ali no seu trabalho. É realmente ali a sua pesquisa. Então, nessa introdução, você vai dar ao leitor uma visão geral do tema que você está abordando, né? Você pode citar outros autores, né? Falar o porquê que esse tema é relevante, né? Aí falando sobre sua justificativa, né? Você vai estar falando na introdução quais foram os seus objetivos, qual é o seu problema de pesquisa, qual é as suas hipóteses, se tiver alguma hipótese, tá bom? A hipótese não é obrigatória em todo tipo de pesquisa, tá? E eu botei que recomendo a gente escrever a introdução depois do trabalho já pronto, mas isso vai de cada um, tá bom? Uma observação que eu botei é que a metodologia, né, ou seja, como você fez aquele trabalho, aquela pesquisa, ela pode vir na introdução ou separada, tá bom? Dependendo de qual seja o tipo de pesquisa que você está realizando, você pode colocar a metodologia separada ou junta. E aí vai de acordo com o seu interesse, com a forma que você quer estar descrevendo. Mas se for uma metodologia muito extensa, é interessante você optar por colocar ela separada da introdução, tá bom? No seu desenvolvimento, a gente pode começar, esse é um exemplo, tá bom? Que eu coloquei aqui, começar com uma revisão da literatura. Alguns casos, por exemplo, vamos pensar aqui que você não colocou a sua metodologia na introdução. E ainda assim, passando esse princípio, o que você fez? A sua pesquisa foi um estudo de caso, foi um ensaio clínico, ou foi algum trabalho de campo, e você vai trabalhar com isso aqui, ó, com a apresentação de resultados e discussão. Tá? Ou seja, aqui, nessa estrutura aqui, não vai entrar uma revisão de literatura sobre um tema, tá bom? Se você vai fazer a apresentação de resultados e discussão, você geralmente vai começar, após a introdução, falar sobre a revisão da literatura, né? E aí, ou pegar ali, falando, desenvolver ali quais são os seus referenciais teóricos. E aí, seguido disso, você vai falar sobre a metodologia. Metodologia ou materiais, métodos ou procedimentos metodológicos. É a mesma coisa com nomes diferentes, tá bom? Então, revisão de literatura é você pegar tudo aquilo que tem escrito sobre o tema. Por exemplo, vamos estar falando sobre migração. Aí você vai pegar um tópico, vai falar de migração. Tudo que é migração, o que é lei de migração, os conceitos, e tudo mais. Aí você vai falar sobre Rio de Janeiro. Aí você fala, por exemplo, que você tem uma área de estudo, e aí você vai pegar toda a revisão bibliográfica que tem sobre Rio de Janeiro e vai descrever ali. Isso é a sua revisão de literatura e provavelmente é também o seu referencial teórico, porque você não vai estar falando sobre todos os autores que falam sobre isso. Você vai estar falando sobre alguém, algum específico, né? E aí você entra em metodologia, materiais e métodos, que é como você fez essa pesquisa. Desculpa, só um instantinho. É onde você pegou os textos que você vai estar descrevendo, onde você fez
o seu trabalho de campo. Se você fez alguma entrevista, quais foram as perguntas, né? Se você foi analisar os jornais, revistas, quais foram como é que você distinguiu, como é que você definiu qual era o jornal, o tipo de matéria, o tipo de autor que você ia e escolher para fazer a sua pesquisa. Se foi com pessoas, as pessoas eram homens ou mulheres, as pessoas tinham quantos anos, as pessoas moravam onde. Então, você tem que delimitar, vai nessa parte de metodologia, você explica tudo que você precisa fazer ou você fez para chegar nesses seus resultados, tá bom? E aí, depois, na parte de resultados, você vai falar exatamente os seus resultados. Por exemplo, a minha pesquisa foi feita com 8 mulheres e 10 homens. Dessas 8 mulheres, 9 apresentaram... Desculpa, 9 foi ótimo. Dessas 8 mulheres, 7 apresentaram um índice glicêmico, sei lá, de 100. E apenas uma mostrou um índice glicêmico menor que 100. Enquanto os homens mostrou um índice glicêmico de 200, enfim, você vai mostrar o que você conseguiu nesse resultado, tá bom? O que você encontrou, quais foram os resultados. Mas ali é um resultado bem assim, cru, tá bom? É você falar o número, é você falar assim, os dados mesmo que você conseguiu, tá? E aí, depois de você falar dos resultados, você vai falar sobre a sua discussão. O que seria essa discussão? Você vai pegar os seus resultados e vai dialogar ele com o seu referencial teórico, tá bom? Com outras pesquisas parecidas, outros temas que falam sobre a mesma coisa. Outros temas não. Outros textos que falam sobre a mesma coisa, tá bom? E aí você vai contrapor, por exemplo, olha, eu achei que 9 pessoas leem livros de poema. Fulano, por exemplo, Federico, achou nessa pesquisa que, na verdade, são 11 pessoas que leem textos de poema. Então, livros de poema, né? Então, você vai relacionar os seus resultados com os resultados de outras pessoas, ou de outras pesquisas, tá bom? Aí eu estava falando que se for uma revisão, né, de literatura, por exemplo, se você fizer um artigo apenas fazendo uma revisão de literatura sobre algum tema, você não vai precisar ter um resultado de discussão, a não ser que você queira, tá bom? E aí você vai ter que fazer uma tabelinha e tudo mais, que eu posso estar incluindo aqui mais para frente. A gente está falando sobre os tipos de revisão, né? Revisão sistemática e tudo mais, mas não é o tópico de agora, então vamos dar continuidade. Depois que você fez esse desenvolvimento da sua pesquisa, seja fazendo uma revisão de literatura, seja fazendo, né, metodologia, resultado, discussão, a gente vai ter que chegar ao ponto final, onde você vai voltar lá para essa introdução e dizer: seu objetivo de pesquisa foi atingido? O seu problema de pesquisa, né? O que aconteceu com ele? A sua hipótese, ela foi aprovada? Ela foi afirmada? Ela foi refutada? Então, assim, nas suas considerações finais, você vai retomar o que você queria ter realizado no seu trabalho e vai dizer se você conseguiu atingir aqueles objetivos ou não, tá? É nessa parte que você toma posição. Você também pode chegar e falar sobre os resultados mais importantes, né? Por exemplo, que você chega lá no seu, a minha hipótese de que as pessoas hoje em dia leem menos livros físicos foi confirmada, porque aí você fala sobre o seu resultado importante, mais importante que fala sobre isso, né? Como está escrito aqui, nas considerações finais, é o momento que a gente vai responder a questão levantada, né? Levantada onde? Na sua introdução, né? Que está escrita lá no seu problema de pesquisa, né? Falando ali dos objetivos, se eles foram alcançados
ou não, tá? Todo problema de pesquisa, todo objetivo e hipótese pode ser alcançado, não. É aí onde entra a importância da ciência, né? A gente sair do senso comum, porque pode ser que a gente acredite em alguma coisa e aí quando a gente faz uma pesquisa, realmente aquela ideia ela é refutada, tá bom? Na consideração final, é interessante a gente expressar o ponto de vista do autor, né? Do trabalho, claro. A gente não vai usar ali a primeira pessoa para escrever a, a consideração final, mas a gente vai incluir ali o que foi alcançado, né, os resultados, e fazer uma avaliação, um balanço geral sobre aquilo ali. Mas a gente recomenda que não usar citação, tá bom? Se você já fez a sua revisão bibliográfica, você já fez a discussão, poxa, você não vai pegar mais algum autor citar de novo. Foque em responder se aquilo que você se propôs a fazer deu certo ou não deu certo. Quais foram os seus resultados principais, tá bom? É bom você ser breve, bem objetivo, sabe? Dizer, tipo, fiz isso, isso, isso. Ou isso deu certo ou aquilo não deu certo, entendeu? E ele nunca pode ser muito grande, tá? Tenta fazer no máximo em uma página, tá? Eu até coloquei aqui que tem que ser aproximadamente do tamanho da introdução ou menor, nunca maior do que ela. Além do que eu falei de falar sobre objetivos, problemas, hipóteses e tudo mais, os resultados, em alguns casos, principalmente quando a gente fala de alguma pesquisa que ainda está aberta, a gente propõe, assim, trabalhos futuros, tá? Pesquisas que podem surgir a partir daquilo que você está estudando. Depois que você faz as considerações finais, você vai fazer as referências, tá? Como vocês sabem, no bônus desse curso tem um PDF que te ensina a fazer todas as citações de acordo com a BNT, como está aqui, é da BNT NBR 6023. Então, se você tem alguma dúvida de como fazer referência de acordo com a BNT, você pode ir lá nesse PDF que vai estar lá tudo escrito. E essas referências, o que são elas? Se você não citou alguma pessoa, por exemplo, vamos dizer que você leu vários textos, tá? Muitos textos para fazer seu trabalho, mas teve alguma que você não citou. Você vai colocar ela? Não. É necessário que todas as citações que você fez no seu texto estejam nas suas referências em ordem alfabética dos sobrenomes, tá bom? Sendo que, se você não citou alguém, você não vai usar, não vai colocar aquela referência. A referência serve para você colocar os documentos, as obras, os artigos que você usou para elaborar a escrita do seu trabalho, tá bom? É importante que nossas referências sempre sejam, assim, de fontes confiáveis, tá? De livros, artigos científicos, monografias, dissertações, publicações e demais escritas acadêmicas, tá? E científicas. Evite usar sites, tudo mais, a não ser que esse seja o objetivo ali da sua pesquisa, né? Por exemplo, se você está pesquisando sobre jornais, sobre notícias, obviamente você vai precisar usar sites assim, mas quando não for, tenta sempre estar ali escrevendo a partir de textos científicos, tá bom? E aí, a gente entra assim nos pós-textuais aí, que o apêndice, anexo e agradecimentos. O apêndice, ele é um elemento opcional, assim como o agradecimento e o anexo. O apêndice, ele refere-se ao texto ou documento elaborado pelos autores do artigo, a fim de complementar o texto principal. Então, por exemplo, pode ser, deixa eu pensar aqui, se você fez alguma entrevista, você pode colocar quais eram as perguntas que você usava, tá bom?
Já o anexo refere-se ao texto ou documento não elaborado pelos autores do artigo, incorporados para exemplificar, ilustrar ou confirmar alguns dados. Pode ser aí, por exemplo, que você pegou alguns dados, por exemplo, do IBGE, e aí você pode colocar em anexo, tá bom? Se ele não estiver no corpo do texto, você pode colocar em anexo. O agradecimento é quando você precisa agradecer alguma instituição, alguma pessoa que te possibilitou realizar a pesquisa. Um exemplo clássico é quando chega uma instituição de fomento à pesquisa, como o CNPq, a FAPERJ, então assim, você acaba agradecendo, né? Por exemplo, se você está recebendo alguma bolsa para realizar aquela pesquisa e você submeter esse artigo a algum trabalho, a alguma revista, a algum congresso, você vai, após as referências, fazer um agradecimento, tá bom? E eu vou mostrar aqui, antes de ir para o próximo tópico, eu vou mostrar um exemplo de um artigo, como eu tenho feito aqui com vocês. Eu tenho sempre apresentado algum tipo de texto, tá? Esse aqui é uma revista, é um artigo publicado em revista. Como vocês podem ver, o título está aqui. É centralizado, letra maiúscula em negrita. Aí tem subtítulo, então tem os 2 pontos aqui e o restante do subtítulo, né, escrito. E eles colocaram aqui também o título em inglês. O nome da pessoa está com o recuo à direita do autor e com essa aqui, eu esqueci o nome desse negocinho aqui, para indicar que no rodapé está a descrição da autora, tá bom? Abaixo do nome, resumo aqui, ó, negrito, e aqui, ó, um resumo, brevemente falando objetivo, metodologia, principais resultados, aí, e outras coisas que nós falamos, né? E de forma no espaçamento simples, tá bom? Abaixo, palavras-chave, 1, 2, 3, 4 palavras-chave. Mesma coisa, abstract, que é o resumo em inglês, keywords, que são as palavras-chave em inglês. E aí vem a introdução, né? E aí ela vai, lembra do funil, né? Descrevendo sobre o tema dela. Se eu não me engano, aqui, ó, ela separou a metodologia, então, separou a metodologia da introdução, né? Então, ela preferiu colocar o passo a passo que ela fez para realizar essa pesquisa separado da introdução, até porque, ó, é bem extensa a pesquisa dela. E no resultado de discussão dela, ela não tem, como você pode ver, ela não tem uma revisão bibliográfica anterior, né? Vai direto da introdução para a metodologia. E na metodologia, ela juntou falar sobre resultados e discussão. Aqui ó, podemos ver ó, que lá optamos por conduzir a discussão dos resultados de forma conjunta. Né? Então, você pode falar sobre resultado e depois discussão, ou fazer junto, como está fazendo. Ó. O resultado seria se ela colocasse só essas figuras, tá vendo? Figura 1, figura 2, deixa eu ver se tem mais algumas. Não, Daísa, tem aquela figura, seria o principal, né, dela, resultado dela. E aí, na discussão, ela falaria sobre os autores, tá bom? Que ela foi relacionando com os dados dela, tá? Por fim, vamos lá, depois de uma discussão longa, ela vem com as considerações finais, aí falando qual foi o objetivo dela, né? Desafio, e os demais, né? Que ela foi explorando no seu artigo. Não posso falar porque eu não li todo esse artigo ainda. E após as considerações finais, ela veio colocando suas referências bibliográficas, tá bom? E aí, em forma, né, como é que fala? Meu Deus do céu.
alfabética, tá? E são todas essas diferentes citações que ela fez no decorrer do texto, tá? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem no suporte, tá? Eu vejo vocês aí no próximo módulo e tchau, tchau.